Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, a marcha atrás de Bruxelas, no prazo para o fim dos motores a combustão que, afinal, vão sobreviver mais uns anos. Depois, outro tema europeu, o pacote para a habitação. De seguida falo com o Paulo Moutinho e o Paulo Ribeiro Pinto. Esta é a Soma dos Dias. Começamos com a decisão da Comissão Europeia sobre os motores a combustão. Deveriam terminar até 2035. A indústria automóvel foi sempre muito vocal nas críticas a esta política, isto enquanto a China entra em força no mercado europeu. Agora, Bruxelas volta atrás e relaxa a meta, facilitando sobretudo a produção de híbridos. Comigo está o editor executivo do Negócios, Paulo Moutinho. Paulo, viva! Podemos olhar para este recuo como um acordar para a realidade da indústria automóvel europeia? É um resultado de, como estavas a dizer, de muitos anos de pressão por parte da indústria automóvel europeia. Temos de recordar que esta medida, este travão aos motores a combustão, foi anunciado em 2023 e desde então toda a indústria ficou ok. Por decreto, decidimos que a forma de reduzir as emissões de gases poluentes na mobilidade rodoviária, nos automóveis, fica então consagrado que agora vamos ser todos elétricos. O que é que aconteceu desde então? Efetivamente as marcas começaram a investir e a converter as suas fábricas para apresentarem soluções elétricas. Todas as marcas têm soluções elétricas. Existem até marcas que se converteram na sua totalidade para os veículos elétricos, mas rapidamente se começou a perceber duas coisas. Uma, que a adoção de veículos elétricos por parte dos consumidores não teve o boom que se esperava. Portugal se calhar é um bom aluno na adoção, há fortes crescimentos, o peso dos carros elétricos nas vendas de veículos novos é elevada, mas na Europa a realidade não é muito esta. Continua a ser um mercado muito virado tanto para motores a combustão tradicional, seja a gasolina, seja a diesel, mas até muito mais para os híbridos. E o mercado dos híbridos em Portugal também é um segmento que está a apresentar um forte crescimento, porque há aqui uma explicação algo simples. Há a questão da ansiedade de quem tem um veículo elétrico. Primeiro era a questão das autonomias. Hoje em dia as autonomias já são muito, muito maiores. No entanto, continua a haver a questão da ansiedade e o carregamento e o tempo que eu perco para fazer um carregamento. Sabemos, e olhando para Portugal, sabemos que não é uniforme a distribuição dos postos de carregamento. Obviamente é muito mais interessante no litoral, onde há mais pessoas, onde existem mais carros do que no interior, e isso cria aqui uma sensação de desamparo. Não há um posto de combustível em qualquer esquina, como existe para o caso da gasolina e do gasóleo. Percebeu-se isso e percebeu-se que as fábricas começaram a produzir muito menos veículos, porque não havia para onde os escoar. Ao mesmo tempo, acabámos por ter uma certa invasão, digamos assim, de veículos produzidos noutras geografias, nomeadamente marcas chinesas que entraram no mercado europeu com anos de desenvolvimento da tecnologia elétrica, com tecnologia dentro dos próprios veículos, se calhar alguns anos à frente daquilo que se faz na Europa. A Europa estagnou um pouco neste ponto, e quando Bruxelas faz esta viragem, deixou aqui as empresas europeias sem saber como fazer isto. Por isso, sim, esta marcha atrás vem dar resposta àqueles que eram os anseios das grandes fabricantes e das grandes economias, porque temos que ter em conta que a indústria automóvel tem um grande peso nas economias europeias, mas não seja pelo número de postos de trabalho de pessoas que representam. Agora, esta marcha atrás não é um recuo em toda a linha. Porquê? Porque permite que se continuem a produzir veículos a combustão, a gasolina e a gasóleo, em muito menor número. Aposta-se mais na questão
dos híbridos, mas estes veículos, estes motores a combustão vão ter que ter aqui 2 critérios, que é a produção com aço verde, com aço amigo do ambiente, digamos assim, e estes motores vão ter que funcionar também com combustíveis sintéticos ou combustíveis renováveis. São 2 fatores que a indústria, depois de uma primeira reação positiva de conseguimos, olham para isto e dizem, pois, mas isto é bastante mais caro. É bastante mais caro de produzir, logo os veículos vão ser mais caros. Logo temos aqui novamente um entrave à entrada dos automóveis no mercado e à compra por parte das pessoas. Não nos podemos esquecer na questão dos elétricos que um dos fatores que pelos quais não houve aqui um boom foi exatamente por causa do preço. Nós todos nos recordamos que quando surgiram os primeiros veículos elétricos custavam 40, 50, aliás, até mais, e hoje em dia há um estabilizar aqui na casa dos 30 e qualquer coisa mil euros, que se torna mais acessível. Lá está, aí os chineses também, as marcas chinesas também ajudaram a pressionar nos preços. Agora, a indústria europeia continua a não ter a capacidade, a eficiência que a indústria chinesa já demonstrou. E a pergunta agora é, esta decisão de Bruxelas, da Comissão Europeia, ainda vem a tempo? A ideia é que vem a tempo, pelo menos corrige aqui um problema, se calhar devia ter corrigido isto há mais tempo, para dar mais visibilidade. Nós sabemos que as pessoas precisam de perceber uma coisa muito importante. Não se muda a agulha de um dia para o outro na indústria automóvel. Um veículo que chega hoje à estrada foi pensado há mais de 3 anos. Isto é um processo evolutivo. Aliás, para dar um exemplo, nós acabamos em Portugal de anunciar, salvo erro, no verão, o ID1 da Volkswagen, que vai ser fabricado em Palmela, mas ele só vai começar a ser fabricado em 2027. E até lá há que adaptar a linha de produção a esse novo veículo. Há que fazer todos esses investimentos. Agora, salientar aqui 2 pontos neste pacote automóvel que foi apresentado esta semana, que há 2 medidas protecionistas neste pacote automóvel, em que além de fazer esta marcha atrás e permitir que os fabricantes europeus continuem a desenvolver uma tecnologia que sabem como é que funciona, há 2 medidas protecionistas. Por um lado, uma que se refere e Bruxelas envia para os diferentes Estados a definição de regras para a aquisição por parte de grandes empresas de frotas de veículos. Quem comprar veículos elétricos produzidos na União Europeia vai poder aceder a benefícios fiscais, a ajudas públicas, a tudo isso. Quem não o fizer acabará por ser penalizado. Só que esta é uma definição que cada país vai ter de tomar, é uma decisão que cada país vai ter de tomar. A outra medida, talvez mais interessante, e voltando aqui à questão do ID1, é esta iniciativa para os carros pequenos e acessíveis. Basicamente, a Comissão Europeia cria aqui um modelo que é um veículo até 4,2 metros, e que vai ter uma série de benefícios, e que a Comissão Europeia quer que os Estados forneçam vários benefícios para que estes carros proliferem pelas estradas na Europa. Estava a referir aqui o ID1, porquê? Porque se encaixa exatamente nestes 4,2, aliás tem 3,8 metros, é um carro citadino, e a ideia é que não só os Estados-membros possam atribuir, como existe no Fundo Ambiental, os cheques para a mobilidade elétrica, ou seja, financiar diretamente os consumidores para que eles comprem estes carros, como os impostos sobre estes veículos serão mais baixos. Há inclusive um dos exemplos que é dado pela Comissão Europeia, que estes veículos nem sequer pagam portagens. Por exemplo, para quê? Para facilitar ao máximo a chegada destes carros ao mercado. E tenho até, em alguns casos, acesso a faixas de rodagem privilegiadas. Tem acesso a faixas de rodagem privilegiadas, a lugares de estacionamento privilegiados, ou seja, facilitar ao máximo e incentivar a indústria a
fabricar estes carros, estes modelos, que tendencialmente são mais baratos. O modelo que vai ser produzido na Auto Europa já é um modelo barato. A ideia é que seja um carro para todos, porque estamos a falar de um veículo elétrico de cerca de 20 mil euros, que a esses 20 mil euros ainda se apliquem estes descontos e todas estas benesses, incluindo potencialmente haver descontos para carregar o carro. Cá estaremos para acompanhar esses desenvolvimentos. Obrigado, Paulo. Paulo Moutinho. E a decisão de Bruxelas sobre o fim adiado dos motores a combustão e agora o pacote europeu para a habitação. O diagnóstico do problema da habitação em Portugal e na Europa é conhecido. Pouca construção, muita procura, preços que dispararam. A Comissão Europeia anunciou, por isso, nesta semana, um pacote de 150 mil milhões de euros para a habitação, isto entre investimento público e privado. Comigo está o editor de Economia, Paulo Ribeiro Pinto. Viva, Paulo! Ideias principais deste pacote? Eu acho que primeiro e antes de mais, o facto da Comissão Europeia apresentar este pacote é o reconhecimento de que há uma crise. É uma crise que é generalizada, portanto não temos aqui aquilo que aconteceu noutros episódios de crises que são heterogéneas, que apenas afetam uns Estados-membros e não outros, e portanto isso é uma vantagem, isso é um ponto positivo, não no sentido de dizer que para as pessoas, porque os preços estão muito elevados, mas no sentido de haver mais condições ou condições mais favoráveis a um entendimento entre os 27. E isso é um fator que pode, aliás, conduzir a que um futuro pacote de medidas mais concretas, e já lá iremos, mas medidas mais concretas com políticas mais dirigidas, possam ser bem-sucedidas no futuro para aprovação na Comissão Europeia, no Conselho Europeu, no Parlamento e nos vários fóruns da União Europeia em que é necessário fazer aprovar este tipo de pacotes. O segundo ponto que eu queria levantar aqui é o facto de este plano ainda ser muito vago em algumas questões. Vai a alguns pontos concretos na identificação do problema ou na identificação de uma ou outra variável que são mais problemáticas dentro daquilo que é a crise na habitação, mas ainda é uma coisa muito vaga e isso aí pode ainda levar algum tempo. Este pacote também inclui, por outro lado, regras para o alojamento local. Na prática, que aplicação é que isto pode ter especificamente em Portugal? Esse é um dos pontos em que ainda não há regras definidas, no sentido de nós propomos que a taxa de alojamentos locais, ou como eles designam, ou como é designado internacionalmente, arrendamentos de curta duração, seja esta ou aquela, porque isso a Comissão Europeia não pode fazer, terá de ser definido por cada Estado-membro, e dentro de cada Estado-membro ainda há decisões deste género que são tomadas pelas autarquias locais, portanto ainda há essa subdimensão da política. O facto da Comissão Europeia levantar a questão do alojamento local como um fator de pressão nos preços da habitação e das rendas é que há aqui um problema. De facto há um problema. E temos assistido um pouco por toda a Europa, múltiplas cidades, Lisboa não está sozinha nesse... Lisboa, Barcelona, aliás, exatamente. O primeiro grande caso de aluguéis de curta duração que surgiram, arrendamentos de curta duração, não são aluguéis, arrendamentos de curta duração, foi em Barcelona, no centro de Barcelona, que foi o caso mais complexo e o primeiro grande problema que chamou a atenção do resto da comunidade europeia para uma questão que começava a ter problemas. Em Lisboa isso acontece, nós sabemos que há áreas de pressão urbanística no centro de Lisboa por causa do alojamento local. Obviamente que, e como dizia o Comissário para a Energia e Habitação, não é proibir o alojamento local, porque é uma atividade que cria riqueza, que cria emprego,
mas é tentar regular de maneira a que as pessoas que querem visitar os países ou as cidades não sejam expulsas, não se crie um desincentivo, mas ao mesmo tempo também que as pessoas que vivem nesses locais sejam expulsas por incapacidade monetária para... No fundo, tentar minimizar as consequências negativas. Sim, é tentar tirar pressão dessa panela de pressão que existe nessas zonas de maior pressão urbanística. Agora, nós sabemos que a Europa, a União Europeia, tipicamente não é rápida a implementar decisões, e por isso, quais são agora os próximos passos, no fundo, relativamente a este pacote para a habitação? Primeiro, isto ainda tem de ser aprovado por todos os países da União Europeia, e há partes dentro do pacote que têm de ir ao Parlamento Europeu para fazer todo o processo legislativo normal daquilo que é a legislação comunitária. E como tu dizias, a União Europeia é conhecida por ser um paquiderme, move-se muito lentamente e é muito grande e portanto tem 27 Estados-membros, é preciso agradar a 27 capitais, tudo isto demora tempo. Claro dentro das capitais é preciso agradar a grupos parlamentares representados nos respectivos parlamentos. Há lobbies, quer dizer, há grupos de interesse, tudo isto é preciso terem atenção e portanto eu não diria que vai ser um processo muito rápido, isto vai ser lento. Há uns que serão mais rápidos do que outros, por exemplo, estou-me a lembrar de um que esse aí é mais fácil de agilizar, que é a alteração aos critérios daquilo que entra dentro das chamadas ajudas de Estado, auxílios de Estado. Essa parte aí que entram naquilo que se designa tecnicamente como Serviços de Interesse Económico Geral, os SIEG, em que a habitação a preços acessíveis, a habitação acessível, entra dentro daquilo que é considerado um SIEG, um serviço que é economicamente e socialmente relevante. E neste caso é mais fácil a Comissão Europeia andar depressa, porque isto aqui compete unicamente às regras internas dos Estados-membros e, portanto, a Comissão consegue rapidamente, e o Parlamento Europeu rapidamente consegue fazer avançar este pacote legislativo na parte que diz respeito às ajudas de Estado. E nesta parte aqui é importante porque aí sim a Comissão já tem alguns critérios muito bem definidos do que é habitação acessível, como é que os promotores e os investidores podem aceder e os Estados-membros podem, aliás, dar ajudas a estes promotores dentro do que são as regras de auxílio de Estado. Portanto, essa parte aí se calhar avança mais depressa. O resto acho mais difícil porque implica uma alteração muito grande, subnacional, nacional e hipernacional, porque depois temos a Comissão Europeia em si. Paulo Ribeiro Pinto e o pacote europeu para a habitação. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Entramos agora em pausa, marcamos encontros para janeiro porque há sempre histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.